Olha aí, galerinha, olha aí, ó. Luz para todos. 23 de 11 de 2007. Dentro do mato, moço mato. Dentro do mato, viu, papai, ó. Olha aí, ó. Só o Lula mesmo. Só nas grotas, papai. Só quem que fez? Quem foi que fez? Rapaz, se perguntar hoje, aqui no Pará, aqui tem as condições boas, perguntar quem fez isso aqui, ó, vai dizer que foi o Aí, Bolsonaro. Essa desgraça aqui trouxe energia pro Pará. Aí, ó. Dentro das grotas, galerinha. Faz o L, papai. Faz o L. Quem fez? Aqui, ó. Faz o L. Faz o L. 22 no peito, 100 conto no bolso. E domingo é 13, confirma. Não importa o partido que você esteja, importante você tiver ganhando dinheiro. O assunto do dia todo vai ser isso aqui, pessoal. Todo mundo comentando aí a farsa do Bolsonaro, que ele quer criar o terceiro turno e tal. Agora, esse assunto do terceiro turno, se ele perder, ele já tá dado, tá? O Bolsonaro sempre deixou claro, desde 2020, que ele só aceitaria o resultado da eleição se ele ganhasse. Então isso aqui já está dado, isso aqui já está contratado, esse problema, tá? O Lula ganhando, a gente vai ter que lutar ainda em novembro e dezembro para garantir a posse do Lula, porque esse vagabundo ele não vai querer largar a mamata. Bem, vocês viram todo o esculacho que é essa conversa fiada do Bolsonaro, né? Primeiro ele começou falando de 5 mil inserções, depois foi para 20 mil, e o Fábio Faria, anteontem, falou em 150 mil inserções. E aí, na hora de apresentar as provas, resolveu apresentar lá uma amostragem só de 8 rádios, tá? E vocês lembram, talvez essa seja a principal informação, né? O que eles auditaram foi a transmissão via internet, ou seja, o streaming. E o streaming não é obrigado a trazer ali propaganda eleitoral obrigatória, não é obrigado a trazer a Voz do Brasil, por exemplo. Então, o próprio objeto da auditoria já não era o ideal, tá? O ideal é que eles tivessem auditado a transmissão original da rádio, lá em loco, tá? Na cidade em que ela opera. Bem, mas voltando aqui, o que eu ainda não tinha visto e fiquei surpreso com essa publicação é que a agência de checagem de fato, aos fatos, ela trabalha para o Facebook e tal. Essa agência se deu ao trabalho de escutar os áudios que o Bolsonaro enviou lá para o TSE. E olha o que essa agência achou quando analisou as gravações que o Bolsonaro mandou, né? O Bolsonaro, na tabelinha que ele montou e mandou para o TSE, ele diz que, num determinado trecho, havia 20 propagandas do PT e apenas 9 do PL. Agora, quando a agência foi lá e escutou os áudios, eles verificaram 20 inserções do PT e 21 do PL. Então, o próprio material que a campanha do Bolsonaro enviou para o TSE tem mentiras pesadas. Ou seja, você pega, escuta o áudio e vê que onde eles estão falando ali que tem 20 propagandas do PT e 9 do PL, na verdade é 20-21 o placar. Então, assim, tem mentira para tudo quanto é lado, é um negócio de louco, né? Bem, e aí eu mostro que a Andréa Sadi revelou os bastidores de como que foi essa loucura do Bolsonaro ontem, quando ele chamou a tal da coletiva, né? E tá aqui, Bolsonaro queria radicalizar e propor adiar a eleição. Sem apoio, recuou e antecipou o terceiro turno. Então ela conta aqui que o Bolsonaro chamou a coletiva e falou para os assessores dele que ele ia radicalizar mesmo. Ele ia propor o adiamento da eleição. E aí ele foi demovido dessa ideia maluca pelos aliados políticos e tal, porque falaram, olha, se você fizer isso, você vai perder a eleição 100% de chance. E aí o curioso é o seguinte, o Bolsonaro convocou todos os ministros para estarem ali com ele, nessa coletiva e tal, e ninguém foi, só foram 2 ministros, sendo que a Andréa Sadi verificou que não, na agenda do pessoal não tinha nada, tá? Ninguém estava fazendo nada, até porque o governo acabou, né? Ninguém tá fazendo nada no governo, então ninguém tinha agenda nenhuma. E mesmo assim ninguém foi. Por quê? Porque ninguém queria aparecer lá para ficar ali no registro histórico no dia que o Bolsonaro, quis chutar as eleições, quis virar ditador. A pessoa estava lá endossando o Bolsonaro ditador, né? Não dá. E só pra gente fechar aqui, porque esse assunto, né? Vocês viram que é uma cortina de fumaça que dá certo. Ou seja, desviou a gente de todos os assuntos que a gente estava conversando, e enfim, a questão da pedofilia lá do Bolsonaro, meninas de 14 anos, tudo isso foi pro espaço, questão do Roberto Jefferson, por conta dessa cortina de fumaça. Eu queria mostrar aqui que o Bolsonaro voltou a falar do BNDES, tanto na propaganda eleitoral dele na TV e no rádio, quanto também nos debates, né? Ele provavelmente vai trazer isso amanhã no debate da Globo.
de novo, porque ele trouxe no da Band. E aí, ele próprio contratou uma consultoria por 48 milhões de reais. Essa consultoria ficou 1 ano. Vocês lembram que ele falava que ele ia explodir a caixa preta do BNDES e tal. E ele contratou 48 milhões de reais, uma consultoria norte-americana. Eles ficaram 1 ano investigando o BNDES por dentro, tendo acesso a todos os documentos. E a conclusão foi que não havia corrupção nenhuma nesses contratos. O Bolsonaro fala na propaganda, o PT resolveu construir metrô em Caracas e não fez o metrô de Belo Horizonte, né? O Bolsonaro é presidente há 4 anos, ele podia explicar por que ele não fez 1 metro de metrô. Porque o Lula, ele tem um monte de... Ele tem metrô de Fortaleza, por exemplo, que foi no governo do PT que começou a... né? Foi feito tudo e começou a operar. Metrô de Salvador também. No Rio, imagina, em 2006 o Lula levou o metrô lá para Copacabana, Estação Cantagalo, depois em 2009 levou para Ipanema, lá na General Osório, depois 2014 chegou à Barra da Tijuca, aliás 2015, né, chegou na Barra da Tijuca. Enfim, o governo do PT entregou até um VLT no centro do Rio, coisa que parece da Europa. Tá? O que o Bolsonaro fez? É isso que eu fico chocado com a cara de pau do sujeito. Mas vamos voltar para Belo Horizonte. A maior obra que foi feita em Belo Horizonte nos últimos 40 anos é uma duplicação de uma avenida, de uma artéria da cidade, a principal artéria, inclusive, que liga o centro da cidade com a Zona Norte, que chama Avenida Antônio Carlos. Essa avenida era uma obra do PAC. Ela foi duplicada inteira durante o governo do Lula e o finalzinho do governo da Dilma. E ela tem lá um corredor para BRT e tal. Então não chega a ser um metrô, obviamente, mas assim, alguma coisa foi feita, né? Uma coisa grande. Agora, eu fico impressionado com o Bolsonaro de novo, né? Ele não fez nada. Mas em Belo Horizonte o Bolsonaro não fez nenhum posto de saúde, assim, nada. E tem a cara de pau de falar dos outros, né? Que fizeram alguma coisa. Mas eu queria mostrar essa matéria que saiu ontem no Valor Econômico, do Daniel Richtner, e ele traz aqui uma informação muito interessante, né? E o Porto de Mariel, e o metrô de Caracas, e ele coloca que o BNDES teve lucro ao financiar obras de engenharia no exterior. E aí ele pega os dados, tá? O BNDES financiou 10 bilhões, tudo comprado aqui no Brasil, gerou emprego aqui, né? Para venda de tubos, venda de máquinas, venda de ônibus, venda de tratores, tudo era comprado aqui do Brasil. E, além disso, a gente já recebeu do pagamento desses países 12 bilhões, ou seja, a gente já recebeu 2 bilhões a mais do que a gente emprestou. Ou seja, eu vou repetir, porque isso tem que ficar claro. A hora que o Bolsonaro falar isso no debate, amanhã pro Lula, o Lula tem que falar, ô Bolsonaro, a gente emprestou 10, já recebemos quase 13. Isso aí já deu um lucro pra gente de quase 3 bilhões de dólares. Isso aqui é dólares, hein? Isso aqui dá bem mais de 10, 12 bilhões de reais de lucro. Então, o Bolsonaro tem que tomar uma chinelada a hora que ele falar desse assunto, tá? Então é isso, pessoal. Fecha esse vídeo agora. Coloca aí na tela a chave Pix do Desmascarando. Se você gosta do nosso trabalho, quiser contribuir com alguma coisa, tá aí. E a gente volta mais tarde com mais um vídeo pra página.